Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje falaremos sobre operação de divisão entre polinômios, uma vez que nós já tratamos das outras operações, operação de adição, subtração e multiplicação, e hoje a gente passa a estudar a divisão com o primeiro método, que é o método da chave. Vamos acompanhar aqui no quadro. Na matemática, os componentes de uma determinada operação recebem nomes específicos. Por exemplo, na operação de adição, cada valor que se soma é chamado de parcela. Então eu tenho a primeira parcela, vamos inventar aqui, suponho que essa primeira parcela se chame A, e a segunda parcela seja um B, um número B aí. Então, ó, primeira parcela se soma com a segunda parcela e o resultado é chamado de soma ou total, ok? Lembrando que soma não é uma operação. Soma é resultado da operação de adição. A adição aqui, nesse caso, que é a operação matemática. Quando se fala em subtração, suponha então que agora eu tenha uma subtração de um número por outro. Esse primeiro número ele é chamado de minuendo e o segundo é chamado de subtraindo. A resposta, que vou colocar uma outra letra, chamar de D, essa resposta ela é chamada de diferença. Agora, se eu penso na multiplicação, multiplicação de um primeiro número por um segundo número, cada um desses valores é chamado de fator. Eu tenho aqui o primeiro fator e o segundo fator. E o resultado da operação de multiplicação é chamado de produto, tá? Só reforçando, parcela se soma com parcela para poder formar a soma ou total. O minuendo subtrai com o subtraendo e forma a diferença. E produto, quando eu multiplico um primeiro fator por um segundo fator, a minha resposta ela é chamada de produto. Agora, passando para divisão, a gente também tem nomes específicos para cada um dos valores que compõem essa operação. Esse número que a gente coloca aqui no método da chave, na divisão pelo método da chave, que é o método que a gente utiliza para fazer qualquer tipo de divisão, basicamente, e ali ele vai me dar, por exemplo, o resto, tá? Pode ser um resto igual a zero ou pode ser um resto diferente de zero, uma divisão exata ou uma divisão inexata. Então, voltando aqui, na operação de divisão, a gente coloca esses nomes para cada um dos valores que compõem a divisão. Aqui eu tenho o dividendo, esse é o número pela qual eu vou dividir por outro, e esse outro é chamado de divisor. Dividendo vai dividir pelo divisor. A resposta é chamada de quociente. Aqui eu coloco o quociente. E o que sobra dessa divisão é o resto. De que modo eu faço a prova real de uma operação de divisão? A prova real ela é feita dessa forma aqui, que está apresentada a vocês. O dividendo, o seu valor, ele tem que conferir com a multiplicação, o produto do quociente pelo divisor e somado com o resto. Observe que eu pego o resultado que dá aqui, multiplico com o divisor e somo com o resto. Se fazendo isso, esse resultado bater com o dividendo, é porque nós acertamos a divisão, né? Vamos fazer algo bem simples aqui, só para a gente conferir se é verdade ou não. Suponha que eu queira dividir o 7 pelo 3. A gente sabe que a resposta ela vai ser 2. 2 vezes 3, 6 e sobra 1 aqui para mim. Então, ó, esse aqui é o dividendo. Dividendo. Esse, ele é o divisor. Divisor. Aqui eu tenho o quociente e aqui eu tenho o resto. Vamos tirar a prova real, ó.
quando eu multiplico o quociente pelo divisor, então, quando eu faço 2 vezes 3 e somo isso com o valor do resto, tem que dar uma resposta igual ao meu dividendo, que é 7. E de fato isso acontece, porque 2 vezes 3 é igual a 6 e 6 mais 1 é igual a 7. A nossa prova real foi feita, a nossa divisão ela está certa, ok? Bom, com essa pequena revisãozinha do nome de cada parte de uma divisão, a gente passa agora a entender como funciona a divisão entre dois polinômios. Suponhamos então que eu queira dividir aqui um primeiro polinômio, que eu vou chamar ele de a de x, por exemplo. Então, a de x. E estarei dividindo ele por um outro polinômio que eu vou chamar de b de x. Tudo bem? Então, deixa eu só apagar aqui para não virar bagunça. Apagar esse aqui, que foi o nosso rascunho. E aí, nessa divisão, eu vou ter também um polinômio, que vai ser o meu polinômio quociente. É muito comum nos livros usar Q de x, tá? Q para lembrar da palavra quociente. E haverá também um resto. O resto que eu estou chamando ali de R de x, tá? A letra R, obviamente, é para lembrar da palavra resto. Então, eu tenho esses 4 polinômios que surgem. O polinômio a de x, que é o meu polinômio dividendo, o polinômio b de x, que é o polinômio divisor, q de x é o polinômio quociente e r de x é o polinômio resto. A prova real, então, nessa divisão entre polinômios, é a de que o dividendo tem que ser igual ao produto do quociente pelo divisor somado com o resto dessa divisão. Uma observação muito importante que nós podemos fazer é caso esse resto seja igual a zero, essa divisão é uma divisão exata. E ali eu posso informar isso para a pessoa que está lendo a minha conta, ou mesmo no enunciado, ele pode te apresentar da seguinte forma, que o polinômio a de x, ele é divisível pelo polinômio b de x, ou que esse polinômio b de x é um divisor do polinômio a de x. Isso acontece na divisão exata, que é aquela divisão que a gente já sabe lá da divisão entre números, que é uma divisão que sobra resto zero. Tudo bem? Então, a gente vai começar aqui a falar sobre o método da chave para realizar a divisão entre polinômios. O exemplo 1 é esse, sejam os polinômios a de x igual a 2x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 3x menos 6, e b de x igual a x ao quadrado menos x. Determine o quociente q de x e o resto r de x na divisão do polinômio a de x por b de x. Então vamos com calma entender o que esse enunciado ali está pedindo para a gente. São dados dois polinômios, aqui eu tenho o primeiro polinômio, que foi chamado ali de a de x, e o segundo polinômio, b de x. Ele pede que você execute uma divisão entre o a de x e o b de x. Quando você terminar de resolver essa divisão, você obterá dois polinômios, o polinômio quociente e o polinômio resto, que é o que a gente vai ver como obter eles aqui pelo método da chave, tá? Então, inicialmente, a gente vai armar dessa forma. Eu coloco a minha chavinha, assim. Quantas linhas? Não sei. Se precisar estender, você estende. Eu coloco essas chavinhas aqui, essa chave. Aqui eu coloco o dividendo e aqui eu coloco o divisor. Tudo bem? Então, como que se inicia a divisão pelo método da chave? Vamos prestar atenção aqui para que você entenda na hora de resolver os seus exercícios. Primeiro passo é observar se o dividendo ele está completo. O que eu quero dizer com isso?
se ele tem um grau, um determinado grau, né? Você vai observar se todos os termos estão escritos de modo que o grau de cada termo é escrito de forma decrescente. Observe que o grau aqui é um grau 3. Então, obviamente, eu tenho que ter um termo de grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Todos eles escritos. Professor, caso não tenha, eu tenho lá um polinômio, por exemplo, que ele tem grau 5, aí lá os termos ficaram grau 5, grau 4, aí pulou e foi direto para o grau 2, ou seja, ficou um vazio ali no meio e não tem o termo de grau 3, por exemplo. O que você vai fazer é completar, tá bom? E eu vou mostrar nos próximos exemplos ali como você completa se tiver faltando o termo de um determinado grau no seu polinômio. Então a gente começa fazendo essa observação. Depois disso, é bem simples. Eu vou pegar o termo de maior grau do dividendo, que é esse aqui, ó. Vou começar por esse. Então, ó, esse aqui é o primeiro termo que eu vou usar na minha divisão. É o termo de maior grau. E vou dividir ele pelo termo de maior grau daqui, do divisor. Então, ó, maior grau do dividendo divide pelo maior grau do divisor. Eu vou fazer essa divisão separada aqui no meu rascunho, só para você observar o que dá. No entanto, nas próximas a gente vai começar a fazer mais direto, tudo bem? Então, olha só, eu estou dividindo aqui 2x ao cubo, esse aqui é o meu rascunho, que é o termo de maior grau do dividendo, pelo x ao quadrado, que é o termo de maior grau do divisor. Então, estou fazendo a divisão desse aqui por esse de cá, tudo bem? Então, veja bem, quando eu faço essa divisão, eu tenho que fazer a primeira divisão entre os coeficientes. E aqui, como é x ao quadrado, tem o 1 imaginário aqui, ó. Vamos dividir primeiro os coeficientes. 2 dividido por 1 vai dar 2. Quando eu vou dividir as partes literais, então x ao cubo que vai dividir o x ao quadrado, eu uso propriedade da potenciação, a segunda propriedade da potenciação, que é uma divisão de potências com a mesma base. Na divisão de potências com a mesma base, nós conservamos a base, que aqui é x, e subtraímos os expoentes. Então, o expoente 3 subtraindo com o expoente 2, eu vou obter um expoente 1. Obviamente, a gente nem escreve esse 1, a gente só escreve assim, ó, 2x, tudo bem? É só você lembrar, a gente vai fazer isso mais direto, sem precisar de fazer esse rascunho aqui. Se você precisar fazer, faça, mas na maioria das vezes a gente vai adotar algo mais direto. É só lembrar, dividiu duas potências, se é a mesma base, a gente só conserva a base e subtrai os expoentes, tudo bem? Então a resposta aqui, ó, ela ficou como 2x. Deixa eu colocar aqui a cor preta. Ficou 2x. Note que essa divisão ela é muito parecida com a divisão que você fazia de números, tá bom? Então, ó, na divisão de números, você se lembra que ao dividir, você colocava um quociente aqui, que era um número, e depois você multiplicava e subtraía aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu multiplico aqui, ó, o 2x, eu vou multiplicar ele tanto pelo x ao quadrado, quanto pelo menos x. E aí eu coloco de cá. Mas na hora de colocar aqui, eu tenho que lembrar que por ser uma subtração, eu tenho que inverter o sinal do termo, tá bom? Mesmo porque a gente precisa disso para poder cancelar e ir diminuindo ali a quantidade de termos da nossa divisão. Então, ó, vamos lá. Se eu multiplico 2x por x ao quadrado, observe, ó, o 2 vai multiplicar pelo 2, pelo 1. 2 vezes 1, 2. E x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Então, eu fico com 2x ao cubo. Mas, na hora de escrever aqui, eu tenho que escrever com o sinal trocado. Não se esqueça disso, tá? Aqui, como nessa multiplicação vai dar 2x ao cubo
positivo, na hora de colocar aqui, a gente coloca com sinal negativo. Então, vamos fazer isso, ó. Deixa eu apagar aqui. Isso vai funcionar. Borracha pequena, aqui. Isso mesmo. Então, vamos lá, ó. 2x vezes x ao quadrado dá 2x ao cubo. E aqui eu coloco negativo, ó, menos 2x ao cubo. Tá bom? Vamos fazer de novo, ó. Agora só que eu vou multiplicar o 2x pelo menos x. Fazendo no nosso rascunho aqui, só para a gente ver como é que funciona, 2x multiplicado pelo menos x, ó. Positivo vezes negativo vai dar negativo. 2x vezes x fica 2x ao quadrado. Bom, como esse termo ele tem um sinal negativo, na hora de escrever aqui eu coloco com o sinal trocado, ou seja, um sinal positivo. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 2x ao quadrado. Tudo bem? Agora é só subtrair. O que eu reforço aqui com vocês, novamente, é a questão do sinal negativo ali. Não pode esquecer desse sinal negativo, porque senão você vai errar a divisão, tá bom? Então, ó, aqui são dois valores simétricos, nós podemos cancelar. 2x ao cubo positivo, 2x ao cubo negativo se cancelam. E aqui eu junto, ó, 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado, nós vamos ficar com 6x ao quadrado. Vou descer o restante, que é mais 3x menos 6, tá bom? Vou fazer novamente o mesmo método. Vou continuar a minha divisão. Então, eu pego aqui, ó, 6x ao quadrado e divido pelo x ao quadrado. Então, 6x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vou fazer no meu rascunho, ó. 6x ao quadrado vai dividir por x ao quadrado. Obviamente tem um imaginário, 6 dividido para 1 vai dar 6. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, eu posso até fazer a divisão pensando que são dois números iguais. E divisão de dois números iguais vai me dar 1. Então, 1. E 6 vezes 1 é igual a 6. Tá? Minha resposta aqui vai ficar 6 positivo. E não faça confusão, porque aqui no quociente a gente não troca sinal. A gente coloca o sinal como eles são aqui. O único lugar onde eu tenho que inverter o sinal é nessa parte aqui, tudo bem? Então agora, ó, eu fiz a divisão, vou pegar isso aqui, vou multiplicar e colocar com o sinal trocado aqui. Vamos lá, ó. Pega o 6 e multiplica com x ao quadrado, vai ficar 6x ao quadrado, positivo. No entanto, aqui eu coloco como negativo, vai ficar assim, menos 6x ao quadrado. Novamente, ó, 6 vezes o menos x fica menos 6x. No entanto, na hora de colocar aqui, a gente troca o sinal. Vamos colocar mais 6x. Tudo bem? E aí, a gente faz aqui as operações. São simétricos, nós podemos cancelar. E assim, 3x mais 6x vai ficar 9x. E desce ali em cima o menos 6. Já podemos finalizar a nossa divisão aqui, só informando o que foi pedido no exercício. Vamos responder o exercício, porque ele quer o quociente, que é o Q de x, e ele também quer o resto, que é o R de x. Vamos responder então, ó, esse aqui
é o Q de x, é o quociente, e esse aqui que sobra é o resto. Assim, Q de x é igual a 2x mais 6, e R de x é igual a 9x menos 6, tudo bem? Bom, vale a pena a gente fazer alguns comentários. O primeiro deles é quando que eu vou parar essa divisão. Eu só consigo dividir no máximo até o grau do divisor. Aqui o divisor tem grau 2, então você vai olhar aqui ó, e vai conseguir dividir no máximo até esse termo, tá bom? Ah, suponha que fosse grau 1, então você vai conseguir dividir até o termo de grau 1. E assim por diante. Quando você vê que o expoente deu negativo, já não está mais certo. Nessa divisão a gente não vai considerar expoente negativo, mesmo porque isso nem é polinômio, tudo bem? Então, ó, eu paro a minha divisão até onde eu conseguir dividir pelo grau do divisor. Então, o grau do divisor é grau 2, aqui você só vai conseguir dividir até o termo de grau 2, ok? Para eu conferir, uma outra coisa interessante da gente conferir é em relação à prova real, né? A gente não vai fazer aqui a prova real toda, mas eu vou fazer uma sacada com vocês que é a seguinte, ó. Pega aqui o grau do quociente, que é 1, e o grau do divisor, que é 2. Na hora que eu multiplico algo de grau 1 por algo de grau 2, o grau 1 soma com o grau 2. Vai ficar grau 3. E perceba que o dividendo ele tem sim grau 3. Então é uma forma de você meio que suspeitar se a sua divisão ela deu certo ou não. Ah, suponha então que aqui tivesse, por exemplo, grau 2 e aqui tivesse grau 0. Então, ó, grau 0 mais grau 2 dá grau 2. E aqui no dividendo não bateu. Aí você já, ó, já errei algo na minha divisão, eu vou refazer ela, tá? Para reforçar essa ideia, é até bom a gente falar novamente, ó. Suponha então que eu tenho uma multiplicação, né? Eu peguei um termo aqui, um polinômio, que ele tem lá um grau 5. Vamos pegar grau 5, por exemplo. E aí eu multipliquei por um outro termo lá que tem grau 3, né? Na multiplicação, o grau de cada um vai se somar. Então, aqui eu teria a multiplicação primeiro entre os coeficientes e os graus somam aqui. A minha resposta vai ter grau 8. Na multiplicação de polinômios, cada grau se soma. E na divisão é o contrário. Cada grau ali vai subtrair um com o outro, né? Obviamente, se eu tivesse aqui uma divisão, ali eu teria, então, uma resposta, uma possível resposta, com um grau um menos o outro, né? O 5 menos 3 vai dar 2. Então, seria aqui uma divisão primeiro entre os coeficientes e a minha resposta de grau 2, tá? Só reforçando. Multiplicação, os graus se somam. Divisão, os graus se subtraem. Bom, nós vamos agora para o exemplo 2. Sejam os polinômios. E aí eu tenho esses dois polinômios. A gente vai fazer a mesma coisa, determinar o quociente e determinar o resto na divisão de um primeiro polinômio por um segundo polinômio. O que eu quero que vocês observem inicialmente? O meu polinômio f de x é esse aqui, 3x à quinta menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x mais 1. Muito importante você inicialmente observar se o polinômio do dividendo ele está completo. O que significa isso? Você tem que ter cada grau, cada termo com cada grau. Então, ó, eu tenho o termo de grau 5. O próximo aqui seria o termo de grau 4, considerando a ordem decrescente. Mas não aparece esse termo de grau 4. O que eu faço? Eu completo com ele aqui, coloco um 0x à quarta, né? Eu vou precisar desse espaço, então eu já ocupo ele com um termo de coeficiente 0 e o grau que está faltando ali para mim. Ah, suponho que está faltando ali dois termos. Ah, um termo de grau 4, um termo de grau 2. Seria lá e completava os dois, tá bom? Então agora meu polinômio ele tá completinho, ó. Grau 5 igual grau 4
grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0, tudo bem? E vou dividir aqui, ó, por esse polinômio, x ao cubo menos x ao quadrado mais 1. Vamos fazer então, ó. Maior grau do dividendo divide por maior grau do divisor. Então, 3x à quinta dividido por x ao cubo, vamos pensar aqui, ó. Coeficiente 3 divide com o coeficiente 1. 3 dividido por 1 fica 3. Deixa eu colocar essa cor aqui, 3. E agora vamos dividir os x, né? X à quinta dividido por x ao cubo, na divisão os graus caem. 5 tira 3 fica 2, então x ao quadrado. Ok? Então, ó, reforçando. Na divisão de algo que tem grau 5 por algo que tem grau 3, 5 menos 3 fica 2, tá? A divisão a gente faz essa diferença entre os graus. Agora eu vou multiplicar e colocar com sinal trocado. Vamos fazer isso com calma, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. E x ao quadrado vezes x ao cubo vai dar x à quinta. Então eu fico com 3x à quinta positivo. Mas aqui eu coloco com sinal trocado, ou seja, eu coloco com sinal negativo. Então 3x à quinta. Tá? De novo, ó. Eu vou pegar esse aqui e multiplicar por esse segundo aqui agora. Positivo vezes negativo é negativo. No entanto, de cá eu coloco positivo. 3 vezes o 1 imaginário fica 3. E x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Então, a gente ficou com 3x à quarta. Tá? 3x à quarta. Eu já tive o cuidado de colocar aqui com o sinal já trocado, né, para não errar. Agora eu venho aqui e multiplico esse pelo último que ficou faltando, ó. Positivo vezes positivo é positivo. No entanto, aqui eu coloco com sinal trocado, ou seja, negativo. 3x ao quadrado vezes 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então eu fico com 3... Opa! Deixa eu só apagar aqui que eu vou colocar aqui de baixo, ó. 3x ao quadrado, tá? Vou colocar ele aqui porque ele vai subtrair com esse daqui. Tá bom? Tem que ser sempre termos semelhantes. Então agora a gente vai fazer a operação aqui, ó. Vamos fazer essa operação, tá? Aqui eu posso cortar esses dois, são simétricos. Aqui eu junto 0x à quarta mais 3x à quarta, eu vou ficar com 3x à quarta. O x ao cubo ninguém operou com ele, então eu só desço. Menos x ao cubo. 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado vai dar mais 1x ao quadrado. E desço o restante ali, ó, menos 2x mais 1. Tá bom? Aqui agora tem grau 4. Ele é superior a grau 3, então eu posso continuar a minha divisão, tá bom? Então vamos continuar, ó. Maior grau do dividendo vai dividir com o maior grau do divisor. 3x à quarta dividido por x ao cubo, 3 dividido por 1 imaginário vai dar 3. E x à quarta dividido por x ao cubo fica x. Tá? O x elevado a 1, como preferir. Agora a gente multiplica e coloca com sinal trocado. Positivo vezes o positivo é positivo. No entanto, aqui eu coloco negativo. 3x vezes x ao cubo, ó, 3 vezes 1 imaginário é 3. X vezes x ao cubo é x à quarta. Então, fico com 3x à quarta. Espero que você entenda que na minha fala esteja implícito que quando eu multipliquei o x pelo x ao cubo, eu somei os expoentes. Expoente 1 e expoente 3 se somam, vai dar 4, né? E eles se somam porque aqui eu estou multiplicando. Estou pegando esse termo, multiplicando por esse, por esse, por esse. Então, continuando. Positivo vezes o negativo vai dar negativo. No entanto, aqui a gente coloca positivo. E aqui, ó,
3x vezes x ao quadrado fica 3x ao cubo. 3x ao cubo. E aqui agora, 3x vezes 1, ó, positivo vezes positivo é positivo, e aqui a gente coloca negativo. 3x vezes 1 vai me dar 3x, só que eu vou colocar ele aqui de baixo, porque ele vai subtrair com esse daqui, tá bom? Ele só subtrai com um termo que tem o mesmo grau que ele. Ok, peguei o 3x, multipliquei com esses três valores daqui, tá bom? Sempre que der aqui, você multiplica com todo mundo do divisor. Agora, vamos fazer a operação. Minha caneta. Fazendo aqui as operações necessárias. A gente sabe que esses dois são simétricos, então eles se cancelam. E aqui, ó, 3x ao cubo menos x ao cubo, vou ficar com 2x ao cubo. O x ao quadrado ali em cima, ele só vai descer, não tem ninguém para poder juntar com ele. Menos 2x menos 3x, fico com menos 5x. E o 1 também só desce, tá bom? Posso continuar a minha divisão? Posso. Aqui tem grau 3, posso dividir por outro de grau 3 sem nenhum problema. Lembra que, ó, x ao cubo dividido por x ao cubo vai dar 1. E esse 1 multiplicado pelo 2 fica 2. Então, a minha resposta daqui é 2. Eu dividi maior grau por maior grau. Agora vamos voltar, ó. Multiplica esse aqui pelos 3 e a resposta você coloca aqui com o sinal trocado. Então, 2 vezes x ao cubo fica 2x ao cubo, positivo. A gente coloca aqui negativo. Então, menos 2x ao cubo. Depois, 2 vezes menos x ao quadrado fica menos 2x ao quadrado, mas a gente coloca mais aqui. Então, mais 2x ao quadrado. E aqui, 2 vezes 1 é 2, como deu positivo, aqui a gente coloca negativo, então menos 2. Assim, terminando a nossa divisão, vou cancelar os termos que são simétricos e o restante a gente junta. 2x ao quadrado mais x ao quadrado, eu fico com 3x ao quadrado. Desce o 5x negativo ali em cima. Mais 1 menos 2 fica menos 1. Respondendo então ao que se pede no exercício, deixa eu diminuir o tamanho dessa barrinha aqui. A gente vai responder sim agora, ó. Portanto, o quociente ele é igual a 3x ao quadrado mais 3x mais 2, que é esse polinômio aqui, ó. Esse aqui é o quociente. E esse daqui é o resto. O resto, polinômio resto. Então, e o resto é igual a 3x ao quadrado menos 5x menos 1. Não poderia continuar essa divisão, por quê? Porque aqui tem grau 2 e é um grau inferior ao grau do divisor, que é 3. Você só pode dividir se o que tiver lá no dividendo tiver um grau igual ou maior do que o que tem o divisor, tá bom? Bom, para terminar, agora vou fazer a divisão desses dois polinômios, o p de x por t de x. E eu vou escrever da mesma forma, eu vou escrever o quociente e o resto dessa divisão. Então vamos começar. Primeiro eu confiro se o dividendo é um polinômio completo. Aqui ele é um polinômio completo porque ele tem grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Então está completinho. Agora, maior grau divide maior grau. Então, maior grau aqui é 3x ao cubo e maior grau aqui é x ao quadrado, né? A gente sempre vai dividir
dominantes. Quando eu falo maior grau, o termo de maior grau é o termo dominante. Então eu pego aqui, ó, o termo dominante daqui, divide pelo termo dominante de cá. Sempre, tá? Dominante divide dominante. Então, 3 dividido por 1 fica 3. E x ao cubo dividido por x ao quadrado, expoente subtrai. Então, fica aqui x, né? X elevado a 1, que é a mesma coisa que x. Agora, a gente multiplica, usando uma propriedade distributiva, né? Esse aqui eu multiplico com os 3, e de cá eu coloco com sinal trocado. Então, 3x vezes x ao quadrado, ó, 3 vezes 1 é 3, x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Então, fica 3x ao cubo positivo. De cá nós colocamos 3x ao cubo negativo. Depois, esse 3x vai multiplicar com menos 4x. Positivo vezes negativo é negativo, mas aqui a gente coloca positivo. A gente troca o sinal para colocar aqui. 3 vezes 4 é 12, e x vezes x é x ao quadrado. Então, eu fico com 12x ao quadrado. Depois, mais vezes mais é mais. A gente coloca menos aqui, troca o sinal. 3x vezes 5 fica 15x. E aqui eu opero esses termos. Vamos operar esses termos, então. Vamos cancelar aqui o 3x ao cubo com 3x ao cubo negativo. Menos 14x ao quadrado mais 12, vou ficar com menos 2x ao quadrado. 23x menos 15x, eu fico com 8x. Então, mais 8x. E desço o menos 10. Agora eu vou continuar a divisão, é possível. O dividendo tem o mesmo grau do divisor, então eu posso dividir, ainda posso. Dominante divide com dominante. Negativo dividido por positivo fica negativo. Ó, 2 dividido por 1 vai ficar 2. E aqui, esse x ao quadrado com x ao quadrado dividindo vai dar 1. Multiplicado com esse 2, continua o 2 negativo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Pega esse segundo termo aqui e multiplica com todos. E aqui, na hora de colocar, troca o sinal. Negativo vezes positivo é negativo, mas aqui a gente coloca positivo. 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. Continuando, negativo vezes negativo é positivo, mas aqui a gente coloca negativo. Então, menos 8x. E de cá, negativo vezes positivo é negativo, mas aqui a gente coloca positivo. E 2 vezes 5 é 10. Bom, de uma forma muito legal, simétricos, esses dois são simétricos, um é positivo, o outro é negativo. Aqui também são simétricos e aqui são simétricos. Ou seja, resto aqui deu zero, essa é uma divisão exata. E ali a gente vai escrever quem é o quociente, portanto, o quociente aqui, ele vale 3x menos 2. E o resto dessa divisão vai ser igual a zero, porque é uma divisão exata. Até a próxima aula.